Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Sugestão nessa quinta-feira chuvosa. Olá também para você, internauta, que acompanha a gente pela live no YouTube. Falamos ao vivo aqui do estúdio do Canal Profissional. E olha, esse programa é para você, trabalhador e trabalhadora da saúde, ter a oportunidade de conversar aqui com pessoas da gestão, da área de gestão da Secretaria Municipal da Saúde. Não esquece que agora o programa vai ser quinzenal. O primeiro programa fez tanto sucesso que a gente decidiu mudar. A primeira e a terceira quinta-feira do mês, a gente tem um encontro marcado aqui, sempre ao vivo, às 11 horas da manhã, onde a gente vai receber profissionais da área de gestão, da coordenação e diretoria para responder os mais variados temas. Então, fica ligado, hein? E olha, vale lembrar que a gente fala ao vivo. Então você, se ainda não enviou a sua pergunta, pode enviar agora e a gente vai responder aqui ao vivo. Você pode mandar um e-mail para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br, mas se você achar mais fácil pelo WhatsApp, manda um WhatsApp para a gente também no número 977791349. E quem conversa hoje conosco é Márcia Regina de Matos Chaves. Ela é ouvidora da Ouvidoria Central de Saúde. Seja bem-vinda, Márcia. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversar novamente. Muito bom. Então, para abrir o programa de hoje, Márcia, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco sobre a história da ouvidoria. Fazer um panorama de como ela começou e como ela está nos dias de hoje. Então, a Ouvidoria da Saúde, ela começa como ouvidoria propriamente dita em 2005. Em 2008 ela já é regulamentada e aí vem vindo toda essa construção dessa rede. Então, ela passou por várias fases diferentes. E nesses últimos anos, a gente teve uma preocupação muito grande com a questão de ampliar os canais de escuta, descentralizar, fortalecer, porque a descentralização é uma coisa que está acontecendo na rede como um todo, e a ouvidoria não podia ficar fora disso. Então, a gente teve muito essa preocupação de fortalecer a ouvidoria local, de descentralizar e ampliar o acesso. E um dos desafios para você fazer isso é como é que você faz para aumentar o número de demandas, para aumentar o número de pontos, para aumentar o número de ouvidores, sem perder a qualidade do que você está fazendo. Então, com isso, a gente teve que contar com a colaboração de toda a rede, por isso que não é a primeira vez que eu estou aqui, não é a primeira vez que eu vou agradecer a rede como um todo, porque para isso ter sido viável, essa ampliação que a gente chegou, que hoje em dia a gente chama ouvidoria referência, nós somos a maior rede de ouvidoria em saúde do mundo. Nós tivemos o trabalho de todo mundo que está aqui nos ouvindo e que esteve envolvido nesse processo. Certo, Márcia. Mas a ouvidoria ela é bem conhecida pelos munícipes? As pessoas procuram esse canal de comunicação? Então, é meio difícil o que eu falei, como nós somos a maior rede que você tem, e ouvidoria de saúde é uma coisa muito peculiar, eu não tenho como estimar quanto as pessoas deveriam estar acessando e quanto elas conhecem, porque, na verdade, nós acabaremos sendo um piloto de como esse serviço funciona quando você abre todos os canais, quando você chama o munícipe a participar, quanto por cento deles participa. O que nós podemos dizer é que entre janeiro de 2015, que foi quando a gente implantou o serviço 156, que foi uma grande abertura para o munícipe poder acessar a ouvidoria. Nós tínhamos 2.500 atendimentos mês. Agora que nós já estamos com cartaz nas unidades, o boca a boca se consolidou, nós estamos divulgando mais intensivamente, nós estamos com 9.000 atendimentos mês. Então, a gente mais que triplicou, a gente quase que quadruplicou o número de atendimentos entre janeiro de 2015 e outubro de 2016. A gente acha que está ficando conhecido, mas a gente não sabe dizer ainda se o munícipe não acessa por não ter o hábito de usar o canal, se ele não acessa tanto, ou se ele acessa num número que é razoável. Eu acho esse número muito pequeno, se você considerar que a gente faz 2.500 atendimentos mês e nós temos 9.000 munícipes que interagem com a gente, porque a ouvidoria não é necessariamente para você reclamar, não significa, oh meu Deus, como eu tenho pouco, se eu tenho pouca demanda, eu tenho 2.500.000 atendimentos.
e 9 mil demandas. Então, assim, isso significa o quê? Não significa necessariamente que é porque o munícipe está feliz. Significa apenas que ele não está interagindo com a gente. Mas será que esse não é o número esperado de pessoas que interagem? Então ainda não deu para a gente medir, mas a gente acha que a gente está bem mais conhecido do que a gente era. Certo. E foi feito algum trabalho, divulgação de número, de cartaz nas próprias unidades para a população ter acesso a esse canal? Então, a gente fez um processo que foi o seguinte. Primeiro, a gente tentou se estruturar. Garantir fluxo, garantir qualidade, garantir que estivéssemos todos falando a mesma língua para depois a gente começar a ir divulgando cada vez mais. Então, a gente foi divulgando no portal, a gente foi divulgando no boca a boca, a gente criou página no Facebook da ouvidoria, até chegar nesse ponto que nós estamos agora, do colocar cartazes nas unidades, que era uma coisa que a rede sempre pediu muito. Ah, não, a gente quer ter cartaz de ouvidoria. Ok, ter cartaz de ouvidoria é fácil, não é tão difícil assim fazer cartaz e nem colar cartaz na parede. Difícil é você garantir que esse fluxo vai acontecer de maneira harmoniosa. Eu não posso ter demanda parada, eu não posso gerar uma expectativa no munícipe de que se ele usar a ouvidoria, ele vai receber uma resposta e não ter essa resposta para dar. Então, foi uma das coisas que a gente se preocupou. Agora, a gente acha que a gente tem uma rede madura o suficiente para expandir essa divulgação. E por isso que a gente está colocando os cartazes, etc. Tal, e a gente sentiu um aumento maior ainda no número de demandas, que é o que eu te falei. A gente chegou agora em 9 mil. Muito bom. E já que os munícipes estão tendo acesso a esse canal, o sistema de ouvidoria ele é avaliado pelo usuário? Então, a gente teve essa preocupação. Agora foi o primeiro mês que a gente fez uma pesquisa de satisfação. A gente nunca tinha feito isso antes. Então, agora nós fizemos o seguinte, nós pegamos a mesma central 156, ela está fazendo fechamento de demandas para nós. Então, eles falaram com mais de 7 mil munícipes, eu não vou saber dizer os números exatos, mas foram mais de 7 mil munícipes, durante o mês de outubro, do dia 10 de outubro ao dia 30 de outubro, e foram feitas 2 perguntas para o munícipe. Primeiro, em relação a esse contato da unidade com ele, se ele se sente atendido, se ele se sentiu contemplado, se a unidade entrou em contato com ele. E a segunda pergunta era como ele avaliava o trabalho da ouvidoria em si. E foi muito bacana de ver. Assim, até a gente descobre que o munícipe gosta mais da unidade do que gosta da gente da ouvidoria até. Mas a resposta foi igualmente satisfatória, gente. 88% dos munícipes se consideraram satisfeitos, atendidos, a unidade entrou em contato, eles se sentiram acolhidos. 88% das pessoas falaram isso de um serviço, e a gente sabe que o serviço de saúde é um serviço delicado, e o serviço de saúde pública mais ainda, porque a gente sofre um massacre da mídia o tempo inteiro, que explica que o SUS é uma porcaria, que o serviço público é ruim, que o atendimento é ruim, etc. 88% das pessoas que usaram a ouvidoria, que seja uma pessoa que é uma pessoa mais crítica, uma pessoa que exige mais seus direitos, é uma pessoa que reclama mais, é uma pessoa que participa mais, 88% delas achar que a resposta obtida por parte do serviço é uma resposta boa, é uma coisa fantástica. E 66% deles falaram que o serviço de ouvidoria em si é ótimo ou bom. A gente ficou super satisfeito, porque é um trabalho recente nosso de expansão, de fortalecimento. E ter 2/3 da população aprovando o trabalho da ouvidoria em si foi muito bacana para a gente. Muito bom, Márcia. A ouvidoria, ela é um mecanismo de escuta permanente, então, para essas opiniões, essas demandas da população? A gente tenta não só fazer ser um trabalho de escuta, porque a escuta, assim, a gente é um mediador. Sim. Este munícipe vem e conversa conosco e a gente acha muito bacana que a unidade entre em contato com ele, que seja feito o acolhimento, mas mais importante que isso, e essa nem era uma preocupação minha, na verdade é a preocupação até que fez com que eu fosse escolhida para vir para a ouvidoria, porque é uma preocupação da Secretaria da Saúde, da Prefeitura, era isto não pode se resumir a este contato com este munícipe. Como é que a gente vai atuar com o coletivo dessas demandas? Sim. A hora que eu sistematizo isso, a hora que eu descubro que o munícipe fala mais sobre este assunto do que sobre aquele, primeiro que assim, houve uma grande mudança da percepção que tínhamos do que o munícipe mais reclamava. Não o que ele mais reclama quando eu cheguei, e até hoje era,
Ele mais reclama sobre isso, sobre aquilo. O que a gente descobriu? Que não, que muitas vezes eu acho que ele fala mais sobre isso, mas na verdade ele está falando mais sobre aquilo. E fez com que a gente tivesse este olhar. E nós elaboramos hoje relatórios que a gente fornece para o conselho, para o secretário, para as áreas técnicas e tudo mais, com essa ideia de fazer com que esse munícipe seja escutado e que a sociedade seja escutada como um todo. Muito bom. E olha, lembrando mais uma vez que a gente está ao vivo. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, escreve para a gente. Manda para cá o seu e-mail, o WhatsApp, nesses números que aparecem na sua tela. A nossa produção está sempre disponível. Para continuar a nossa conversa, Márcia, eu gostaria que você respondesse como que a ouvidoria pode ajudar no planejamento de educação na saúde. Então, essa foi uma das coisas que a gente tem feito, essas parcerias, até este é o motivo pelo qual eu estou aqui, a terceira vez, eu acho, que eu estou falando aqui na escola. A gente tem esse trabalho de educação permanente, além desse trabalho com a escola, a gente tem um trabalho com o CGP, porque o que a gente percebe? A ouvidoria é uma coisa muito sensível. Ele é um canal de participação popular direta, não tem intermediário. É a hora que eu vejo o munícipe falando com a gente diretamente sobre o que ele pensa. E esses gargalos todos, infelizmente, quando você coloca por subassunto, quando você refina a pesquisa, sempre em primeiro lugar acaba aparecendo a insatisfação com recursos humanos. É ele reclamando sobretudo do profissional médico, mas ele reclama de outros profissionais. Então a gente entende que isso tem que servir de alerta para nós. Não para você ficar correndo atrás das pessoas e punindo, eu vou puxar o cabelo, eu vou pôr a joelhada no milho. Não. Está havendo uma falha de comunicação, gente. Eu não acredito que uma pessoa acorde de manhã e fale, vou lá para o meu serviço para tratar mal o outro, para me irritar com o outro se irritar comigo, porque essa é uma preocupação, é uma situação que acontece também com o nosso RH. A hora que eu falo assim, olha, teve tantas ouvidorias porque o cidadão reclama do atendimento que recebe na unidade. Não, mas e a gente? Onde a gente vai reclamar? Gente, isso acaba virando uma situação assim, um conflito, que nós vamos ter que aprender como lidar, porque isso é estressante parte a parte. E não é para acontecer. Ninguém acorda de manhã falando assim, ai, olha, hoje acho que eu estou num dia que eu queria sair brigando com as pessoas, tratando mal ela. Não, eu sou levado a isso por uma série de situações que me são impostas. E eu acho que é papel de gestão de pessoas, é papel de quem trabalha com educação permanente, com quem trabalha com capacitação, ser sensível a essas questões. E a gente pretende estar mostrando isso. E uma das coisas, por exemplo, que a gente está trabalhando agora, é essa questão da discriminação, do preconceito, o combate à violência institucional, que é uma área muito sensível. Como é que a gente vai lidar com essa situação do racismo? Quando você fala assim, não, olha, eu tenho problema do munícipe que reclama que foi vítima de racismo. Eu tenho também do funcionário que reclama que foi vítima de racismo também, entendeu? Agora, a gente percebeu que a gente está todo mundo numa sociedade que é racista. A mesma coisa em relação à homofobia. Então, as pessoas não dão em árvores. Os funcionários que trabalham no posto de saúde, eles não caíram de árvores, não tem uma plantação deles. Eles saíram de dentro dessa sociedade que tem uma série de problemas. E que eu tenho que saber como é que eu vou abordar esses problemas. Como que eu vou abordar essa questão da intolerância, da xenofobia. Quem nunca falou... Ah, tá vendo? Vai ficar dando vaga nossa para atender o boliviano. Ah, o coreano que está aqui não se preocupa em atender, em aprender o idioma. Nós temos atitudes xenófobas na sociedade como um todo e nós temos que começar a refletir sobre isso, parar de fazer de conta que essas coisas não acontecem e pensar em estratégias para isso. Você quer ser preconceituoso, você quer ser homofóbico, você quer ser racista, você quer ser xenófobo, ok, você vai ser na sua casa. Dentro do seu ambiente de trabalho, no seu serviço, você não vai tomar atitudes baseadas nos seus preconceitos. Eu acho que se você tem preconceitos, uma vez eu vi uma fala do Haddad que me comoveu muito, falando que ele tinha pena do preconceituoso, porque o preconceituoso perdia uma das coisas mais maravilhosas que existem, que é a diversidade. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a pessoa que é intolerante, que é preconceituosa, ela está perdendo muito. Ela está perdendo de ver
o mundo por diversos ângulos, diversas cores, diversos olhares, etc. Tal. Mas se você acha que você não deve se tratar disso, ok, não se trate. Só não traz isso para o ambiente, porque a instituição não vai permitir, a instituição não pode tolerar e a instituição tem que saber lidar com isso. Porque eu torno a repetir, eu não acredito nesse negócio de ficar pondo pessoas de joelho no milho, dando cartinhas de advertência, nada disso. Eu acredito nessa discussão dos problemas. E também vale ressaltar que a universalidade, né, é um dos pilares do SUS, né? Sim. Então, a gente não pode também deixar de atender as pessoas por conta de N fatores, não é? Não, e a gente tem que trazer essas pessoas. Você já se imaginou o seguinte, você é gordo, homossexual, negro e, na verdade, você é transexual. Gente, você vai entrar na unidade e ainda você vai encontrar pessoas que vão ter todos esses preconceitos para jogar em cima de você. Não, você não vai. Você não vai se tratar. Eu estou excluindo essa pessoa de um dos direitos fundamentais dela, que é o direito à saúde. Como é que essa pessoa vai para a nossa unidade de saúde com todos esses problemas acontecendo? Entendeu? Nós temos que, poxa, a gente tem que tentar acolher. A pessoa que é jovem, que vai lá, que está procurando o método anticoncepcional e que a gente constrange. Gente, que burrice a nossa, que pobreza de espírito, entendeu? Vamos tentar trazer as pessoas para perto da gente. A gente tem que olhar a ouvidoria como uma coisa que nos alerta do que está acontecendo. E não como, ai meu Deus, lá vem mais um chato falar conosco. Não! Deixa esse chato me contar o que ele pensa a meu respeito. Ele pode até ser um chato mesmo, mas ele tem uma opinião a meu respeito e eu preciso saber o que ele pensa de mim. Pô, Márcia, então já que a gente tocou nesse assunto, você pode citar para a gente qual é a relação entre a política de humanização e a ouvidoria? Então, a política de humanização está trabalhando muito essa proximidade. Nós estamos querendo começar a discutir agora com as regiões, principalmente, com as coordenadorias, para a gente poder chegar nas supervisões e nas unidades. Inclusive, se vocês tiverem sugestões para dar para a gente, pô, conversa com a gente, entendeu? Fala, olha, eu acho que está faltando a gente ver mais isso, mais aquilo, como abordar essa questão. Vou colocar uma bobagem que eu vi outro dia, que eu nunca tinha pensado, que quando a gente faz esse trabalho do combate à discriminação, a questão da intolerância religiosa, que as pessoas reclamaram que pais de santo, mãe de santo, etc. tal, não têm acesso, a gente muitas vezes não permite o acesso a eles nos hospitais. Gente, eu fiquei pensando, eu não sei em que momento eu tive esse diálogo com a pessoa que está lá na recepção. Falei, como é que a gente deve lidar com essa diversidade religiosa, entendeu? Porque, sei lá, pode alguém incensar um quarto hospitalar ou não? Depende. Ele pode acender vela se ele for padre, ele pode colocar aquele, como é que chama? Esqueci o nome do candelabro judaico, se for judeu, e ele pode também acender uma vela se ele for pai de santo. Eu não sei. A gente teve essa discussão. Se eu não tive essa discussão, fui eu que falhei também em não orientar o profissional. E é isso que o pessoal tem trabalhado na gestão de pessoas aqui na escola e tudo mais, e tem sido muito rico para todos nós essa discussão. Ótimo, Márcia. E a ouvidoria, ela é usada para avaliar programas de gestão, como, por exemplo, o Jovem SUS? Então, a experiência Jovem SUS, que agora está se expandindo para outros, foi uma experiência muito interessante, porque ela foi usada, inclusive, a ouvidoria foi usada, inclusive, para ajudar no planejamento de que unidades receberiam esses jovens. Então, esse foi um dos critérios, não foi critério único, obviamente, mas a gente mapeou, a gente fez um levantamento das unidades que tinham mais demanda, principalmente essas questões de reclamação, etc. e tal. E aí a gente pegou, continuou mapeando isto, viu que teve uma redução de 30% do número de reclamações recebidas por estas unidades, comparado com o que elas recebiam antes. Isso no primeiro semestre, a gente continua esse monitoramento e você continua tendo essa diferença. E foi um processo muito rico de você usar. A população vai me contar como é que ela está vendo. E a outra coisa que a gente tem feito é nos relatórios de gestão, os relatórios que as organizações sociais apresentam, um dos critérios usado é a questão da ouvidoria. E aí ele tem que falar, ele tem que bolar todo um PDCA, todo um planejamento, ele faz um planejamento de ações em cima das demandas que o munícipe manda. Certo, Márcia. Então, que tipo de queixas, para a gente dar prosseguimento à conversa,
Que tipos de queixas chegam em maior número ou com mais frequência? Tem algum tipo de categoria? Sim, se você considerar só por categoria, grosseiro, macro, 25% do munícipe ele fala sobre consulta, atendimento, cirurgia, ele está solicitando esse tipo de coisa, 25%. Agora, quando você individualiza, quando você fala, não, o que ele está procurando exatamente mais? Aí inverte, e infelizmente, como eu te falei, a maior parte das demandas que eu recebo, quando eu individualizo, é insatisfação com recursos humanos médicos. Tá certo. E agora a gente quer registrar aqui uma participação pelo WhatsApp, Márcia. É a Shirley Suzuki, ela é do SECO. Ela quer saber se falta de medicamentos também devem ser registradas na ouvidoria. Falta de medicamentos é uma das demandas que nós recebemos num número significativo, embora, quando eu tenha começado, é o que eu te falei, primeira reunião que eu tive com o pessoal, todo mundo fala, não, olha, o que mais tem de demanda é falta de fralda descartável. Nunca a falta de fralda conseguiu ficar em primeiro lugar, e mesmo agora que nós estamos com problema de medicamentos, porque nós estamos vivendo uma situação muito peculiar, você teve 30% de aumento no consumo de medicamentos durante o ano de 2016. E isto foi um problema muito sério, porque quando a gente adquire medicamento, eu não posso comprar medicamento para jogar fora. E a indústria também não produz para jogar fora. Então você tem toda uma cadeia onde ninguém trabalha para ter prejuízo, nem para jogar fora, nem para ter desperdício. A hora que você tem, em um ano, numa cidade como São Paulo, um aumento de 30% no consumo, e hoje em dia nós temos 650 mil munícipes mês pegando medicamentos em unidades nossas, você tem um problema na cadeia toda. Você tem do cara que produz, que tem que aumentar da noite para o dia a produção dele em 30%, e muitas vezes ele não tem nem parque fabril para isso. Você tem o serviço público que tem que dispor de 30% mais de dinheiro para comprar. Você tem aquela licitação que você tinha feito para comprar X e que agora você tem que comprar 30% mais. Então, isso tudo trouxe um impacto muito grande, fez com que você tivesse um desabastecimento, o que não acontece só quando você está pensando aqui no município de São Paulo. Isso é um problema mundial. A hora que eu tenho um pico, aconteceu isso com o teste Mantu outro dia. Você teve um desabastecimento mundial. Porque se eu aumento, eu não consigo fazer uma fábrica aumentar a produção, mesmo porque ela tem medo de aumentar a produção hoje e cair o consumo dela amanhã. Não é assim para você aumentar uma produção. Mas as demandas de medicamento são demandas que nós recebemos uma quantidade bastante razoável. A gente está esperando um aumento delas, mas assim, elas nunca chegaram a impactar nesse volume. Mas o munícipe reclama sim, e muito, ele solicita. Muitas vezes ele quer saber onde retirar, e inclusive ele solicita medicamentos que muitas vezes nós não fornecemos, ou que são dados pelo Estado, etc. Tal, mas é feito o registro e é inclusive encaminhado para os outros entes quando não somos nós que somos responsáveis por esse fornecimento. Tá certo. Então, eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida, viu? Continua mandando suas dúvidas para cá. Agora vamos registrar a participação da Gláucia, da UBS Jardim Santa Maria. Obrigado, Gláucia, pela sua pergunta. E ela quer saber o seguinte, Márcia, qual é o principal papel da ouvidoria? Então, a gente teve esse entendimento de que nós trabalhamos nesta linha, de que duas coisas são principais. Garantir essa participação social. E isto, a gente queria que o munícipe nos apontasse onde estão os gargalos, onde estão as falhas, a partir do olhar dele. Acabar com essa pretensão de que eu sei o que o cidadão quer porque eu escuto ele todo dia. Não, você trabalha o dia inteiro, muitas vezes você não escuta, ele não conta para você exatamente o que ele está sentindo, e eu falo isso até voltando a essa questão da fralda descartável. Muitas vezes o que eu estou apontando quando eu estou berrando que eu quero fralda descartável, não, estou querendo te contar que a minha vida está muito ruim. Que aquela pessoa que cuidou de mim uma vida toda, que me botou no mundo, que me fez crescer, que quando eu era adulta eu contei para desabafar os meus problemas, eu estou vendo ela numa cama agora, ela está decadente, ela está usando fralda, ela depende de mim para tudo, eu tenho que trabalhar, eu estou vivendo uma situação conflitante, eu estou com uma série de problemas que eu estou passando um monte de conflitos pessoais, que desaguam num pedido que eu estou te fazendo de fralda, mas o que eu quero mesmo é conversar com você. Eu quero que você me escute, eu quero que você fale. E a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber
por exemplo, através do pedido de fralda, que eu estou vivendo uma sociedade que está envelhecendo, onde as pessoas que antes ficavam dentro de casa e podiam ficar cuidando dos seus idosos, ela está trabalhando hoje e, assim, eu vejo isso porque eu enfrento esse problema dentro da minha casa também. Os meus idosos também estão envelhecendo, eu também sou uma pessoa que trabalho fora. Eu vivo essa divisão, essa coisa toda, e que a ouvidoria, então, ela tem esse papel de apontar essas coisas, como eu falei para você, que a gente tem feito em relação à escola, de apontar essa voz, servir de ferramenta de gestão e servir para este contato nosso. Então, são duas coisas. Essa participação do munícipe, que é uma troca, ele vem e me traz a informação dele e eu repasso para ele essas informações. Por exemplo, quem sabe que isso é até uma das falhas nossas, da ouvidoria, que teria esse papel de fornecer informação e que muitas vezes a gente fala com você que está aí atendendo, por exemplo. É obrigação nossa explicar para você que resposta que eu dou a hora que o munícipe pergunta para mim do medicamento. Se você tem essa informação que eu obtive agora, que estou repassando para vocês, de 30% de aumento no consumo, pode ser até que você vai falar, puta mesmo, né? Agora que eu lembrei, eu estou percebendo que tem um movimento maior, etc, tal, até por conta da crise financeira, até por conta do aumento do número de atendimentos, tem mais gente pedindo mesmo, houve um aumento. A hora que eu te subsidio com respostas adequadas, e este é um outro papel da ouvidoria, que é essa mediação, é isso que eu estou querendo dizer, essa mediação entre o munícipe e a gestão. Então, a gestão tem essa informação de que aumentou em 30%, que eu estou com os produtos em processo de compras, que eu estou com esse monte de problema. O munícipe está falando, e você que está aí no meio consegue nos ajudar a fazer esse diálogo. Então, um dos papéis é esse da mediação, eu garantir a participação social, eu garantir que a gestão ouve, e outro é esse ferramenta de gestão. Eu tomo uma decisão, eu vou colocar a Jovem SUS aqui mais do que ali, eu vou fazer uma capacitação em xenofobia, voltada para a xenofobia, porque esse é um problema que aparece mais. Eu vou trabalhar essa questão por exemplo, da questão da cirurgia vascular. Eu estou fazendo mutirão, estou trabalhando a questão de varizes, por exemplo. Isso tem que impactar na ouvidoria. Se ele não impactou, se eu não perceber uma diminuição da solicitação de cirurgia vascular, então porque não está funcionando. Sim. E, na verdade, a gente sentiu essa diminuição. A catarata, se eu estou zerando a fila de catarata, não tem que ter ninguém pedindo cirurgia de catarata. A ouvidoria tem que servir para eu avaliar programas e tem que servir para essa mediação com o cidadão, com a participação social. Obrigado. Não sei se eu fui clara, eu espero que eu tenha sido. Tá certo. Então, Gláucia, obrigado pela sua participação. Espero que a gente tenha conseguido responder aqui a sua pergunta. Para continuar, então, Márcia, essas respostas que a gente dá, que a ouvidoria repassa ao munícipe, ao cidadão, elas são padronizadas em cada unidade? Então, a gente teve essa preocupação não de padronizar a resposta em si, porque cada situação é uma situação, mas a gente tem resposta que a gente tem que ajudar a unidade a ter subsídio. Mas essa foi uma das coisas que a gente sentiu muito quando nós chegamos na ouvidoria. Primeiro, que havia uma demora muito grande nessa resposta. E segundo, que muitas vezes você tinha essa resposta de não, a culpa é da gestão, ou a culpa é do secretário, etc. Tal, sem você ter essa elaboração que nós estamos falando agora. Então, passou a ser exigido, por exemplo, este contato com o munícipe. Hoje em dia, a unidade entra em contato com o munícipe, a unidade chama o munícipe para suas reuniões de conselho gestor. Isso, então, é padronizado, sim, desde que não seja uma demanda, obviamente, sigilosa, anônima, ou que a pessoa não tenha passado seus dados. Mas as unidades têm entrado, têm feito esse acolhimento e 82% dos munícipes confirmam isso, que foram acolhidos, que foram bem recebidos, que estão satisfeitos com o retorno que a unidade lhes dá, o que para a gente foi uma coisa muito, muito, muito gratificante, que a gente tem que agradecer de novo muito vocês e saber, pedir desculpas, que assim, a gente sabe que muitas vezes vocês não dão uma resposta mais elaborada, porque a gente não conseguiu passar essa resposta para vocês, e essa é uma das coisas até que a gente quer corrigir. Mas gente, me perdi totalmente nessa questão da... não, só saber se as respostas são padronizadas. Então, não, assim. E as respostas, assim, voltando a essa questão do padronizado, ela é padronizada neste sentido, e se a gente não consegue padronizar mais, a gente percebe muitas vezes que é por falha nossa, mas uma das coisas que a gente conseguiu padronizar, e que
tem sido um problema, e aí a crítica que eu tenho a fazer à rede como um todo é: a gente tem exigido que seja consultado o sistema SIGA quando o munícipe fala: ah, não, meu problema é que eu estou na fila de espera há 2 anos esperando não sei o que, não sei o que lá. E, infelizmente, a gente tem descoberto que o munícipe está esperando uma coisa que não vai vir nunca porque ele não foi inserido no sistema. A unidade dá essa resposta de a culpa é da regulação, sendo que o munícipe não está na regulação simplesmente porque ele não foi inserido, ou porque ele foi inserido. Foi recusada a demanda dele e ele não foi nem informado disso, a unidade não colocou de novo, etc. e tal. Então, essa foi uma das coisas que nós temos padronizado, que é este fluxo. A pessoa está esperando uma consulta no reumatologista há 2 anos, ok, eu aceito. A culpa é da regulação, a culpa é da regulação. Mas eu quero fazer uma pergunta: esse munícipe está sendo atendido, ele está tomando uma medicação para dor que ele sente, ele está fazendo uma fisioterapia, ou se ele não fizer ressonância, eu não vou fazer mais nada com ele, vou deixar ele jogado sentindo dores, que foi um dos casos que eu peguei. Então, todo este fluxo foi padronizado e hoje está muito melhor. Tá certo. A gente quer registrar mais uma participação aqui pelo WhatsApp, ao final do número 0349. Se identifica para a gente saber de onde você está falando. Ele pergunta o seguinte: como os conselhos gestores e a rede de ouvidoria podem fazer parcerias para melhorar o controle social e a qualidade dos serviços prestados pela população? A pergunta é do João Antônio Ferreira, ele é da Câmara Municipal de São Paulo. A gente acabou de saber. Então, João, obrigada pela participação. Esta é uma das grandes preocupações que nós estamos tendo. Fazer essa ponte, ouvidoria, mais conselho gestor, conselho municipal de saúde, porque para existir um controle social efetivo, a gente precisa dessa parceria fortalecida. Não é uma questão de eu resolver a demanda individual. É o que eu falei, não que o indivíduo não seja importante. É óbvio que essa pessoa que fala para mim: eu quero uma consulta no reumatologista, ela tem que ser respeitada, a gente tem que ver onde está esse gargalo, a gente tem que ver todo este processo e ela merece uma atenção. Mas eu preciso ser capaz de discutir com o conselho, de ver quais são as cobranças que nós vamos fazer, porque o conselho tem um papel deliberativo muito importante, entendeu? E ele aponta para nós, ele aponta também para a gestão os seus problemas e as suas soluções. Porque a ouvidoria é um canal de mediação, mas o conselho aponta soluções. O conselho aprova orçamentos, o conselho aprova programas, e a gente acha que essa discussão é muito importante. Então a gente acha que a ouvidoria tem a obrigação de empoderar o conselho, de lhe passar dados, de fornecer as informações necessárias. Nós estabelecemos um fluxo, nós temos hoje em dia um dos conselheiros da gestão, é um ouvidor, que é o Tiago, que trabalha com a gente na Ouvidoria Central. Nós temos fomentado essa discussão regionalmente nas supervisões, que as supervisões partem, que os ouvidores das supervisões forneçam relatórios para os conselhos gestores locais. Nós queremos que essa discussão seja feita nas unidades também. A gente acha que tem que existir uma parceria muito, muito forte entre ouvidoria e conselho. A gente tem que respeitar o espaço um do outro, saber que são 2 instâncias distintas, mas que têm que trabalhar juntas para o mesmo objetivo. Certo. Obrigado, Márcia. João, eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida e obrigado mais uma vez pela sua participação. Para continuar, Márcia, como é que o trabalhador deve enxergar a chegada de uma ouvidoria em sua unidade? O que se deve fazer? Gente, assim, quando eu cheguei, era assim, e mesmo quando eu trabalhei na unidade, porque eu sou dentista, eu tenho acho que agora eu estou com 28 anos de serviço público. Então, eu peguei esse começo da ouvidoria chegando, você recebendo aquela demanda e tendo que responder aquele chato insuportável que foi reclamar de você na ouvidoria, e aquilo era um horror, e aquele cara que está lá, que não trabalha, não faz nada e fica só mandando a encheção de saco para você, etc e tal. E a gente espera ter conseguido mudar esse olhar e que hoje a pessoa, quando recebe uma demanda, sinta o seguinte: eu quero que você saiba que quando o munícipe está demandando, por exemplo, a falta de pediatra, para colocar um exemplo hipotético qualquer,
São duas coisas interessantes. Primeiro, você vê como é que você vai lidar com essa situação. Não, eu não tenho pediatra mesmo, etc. Tal, mas será que eu não tenho outras soluções, outros acolhimentos, outras medidas que esse munícipe também está pedindo? Será que o caso dele é só este mesmo? Mas eu estou conseguindo lançar um olhar para essa tua unidade dos problemas que você está tendo. Então, a ideia é que quando você recebe uma ouvidoria, a oportunidade que você tem de fazer um contato mais estreito com este munícipe, de fazer uma nova tentativa de acolhimento, uma nova tentativa de aproximação, de enxergar também os seus problemas, os seus gargalos e saber que lá em SMS estão tendo o secretário, as áreas e o próprio prefeito está conseguindo ter este olhar para a sua unidade. Entendeu? E para o seu problema. Então, receber uma ouvidoria não é uma coisa ruim. Não existir a participação é uma coisa ruim. A gente espera o quê? Cada vez mais. Você diminua essa questão da reclamação, você diminua a questão da solicitação, você diminua a denúncia, você aumente a sugestão, você aumente a informação, mas que nunca diminua a participação. Ele participar, ele dialogar, sempre vai existir. E a solicitação até, a gente tem que entender o seguinte. Os nossos quereres são infinitos e os recursos são finitos. Então, eu sempre vou ter alguém me solicitando algo. Na minha casa, do SUS, do serviço público, da vida, de tudo. Nós queremos. A população quer. O querer é legítimo. Nós temos que querer. Agora, os recursos são finitos e eu preciso planejar como eu vou lidar com esses recursos, com essas informações, com essa consulta médica que eu tenho. Eu vou priorizar isso, eu vou priorizar aquilo. Todos nós vivemos dessas escolhas. E a ouvidoria tem que nos ajudar a pensar sobre as escolhas que nós fazemos. Ela não deve ser nunca um canal único, uma fonte única, mas ela tem que nos levar a essa reflexão. Sim. Márcia, depois da gente ter esse bate-papo sobre como a ouvidoria está estruturada, qual é a função da ouvidoria, agora chegou a hora de falar os próximos passos, no caso da ouvidoria. Tem algum curso previsto? Quais são as novidades? Então, uma das coisas que a gente gosta de fazer, que quem é da rede sabe, é chamar para participação em atividades, eventos. Foi uma das coisas que a gente conseguiu dar uma inovada. E agora, neste momento, nós estamos com um curso que a gente conseguiu até validar pela escola, que é o curso EAD de capacitação em sistema de ouvidor SUS. A gente fez 2 turmas piloto, fez até com o 56, que é um parceiro nosso, né, o atendimento pelo 56. Eles fizeram esse nosso curso e agora ele virou um curso nacional. E a gente está super orgulhoso, super feliz, porque é um dos primeiros cursos, que eu saiba, acho que é o primeiro curso que tem feito aqui na Escola Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, que virou um curso nacional. Então, nesse momento, está tendo até um edital disso. Nós já estamos bolando um novo curso, e vai ser sobre essa questão de gestão de processos de trabalho, que todo mundo que está na rede, todo mundo que se envolveu sabe que hoje em dia a gente tem processos de trabalho muito definidos na ouvidoria, e a gente vai fazer um curso sobre isso. E a gente quer fazer essas outras discussões sobre como abordar esses problemas que nós estamos encontrando. Como fazer, por exemplo, essa resposta chegar mais ágil para você que está aí e que é quem faz o contato com o munícipe, como trabalhar melhor esses fluxos. Então, nós vamos ter cursos, nós vamos ter discussões e, principalmente, assim, a gente vai construir junto as coisas, que esse é o processo que a gente acredita. Tá certo. Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer você, Márcia, pela participação no programa, por responder e compartilhar tantas informações importantes. Gostaria de deixar aqui aberto o convite para você voltar e a gente ter outros programas. Gil, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer muito ter vindo aqui. Eu sei que eu falo pra caramba, então muitas vezes eu acabo até me perdendo no que eu estou falando, mas eu queria dizer para vocês que se vocês tiverem mais dúvidas, mais coisas, vocês mandando aqui para a escola, por este e-mail que eles falaram, eles repassam, vai ser muito bacana, porque assim, eu quero saber também o que vocês pensam da gente. Pode falar mal da gente também, pode falar que quando chega a ouvidoria é uma coisa que vocês continuam achando que não é boa, que é ruim, pode criticar, pode sugerir.
perguntar as coisas, que acho que essa troca é muito importante e a gente quer viver isso. Então tá certo. Então deixa eu repetir só uma informação. Então agora o programa passa a ser quinzenal. Então toda a primeira e a terceira quinta-feira do mês a gente vai estar ao vivo aqui sempre às 11 horas. Esse programa de hoje está terminando, mas você pode assistir esse e outros programas no nosso canal do YouTube. Anota esse endereço que aparece aqui embaixo, viu? Ah, vale lembrar também que amanhã tem o programa Formação em Debate ao vivo, às 10 e às 14 horas. O convidado de amanhã é o Dr. César Augusto Ionoe. O tema de amanhã vai ser hipertensão e a resistência ao tratamento na atenção básica. O Sugestão de hoje fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Fica com a gente.